Bom dia, meus amores. Que saudade de vocês. De fato, muito bom poder reencontrar vocês. Ainda que não é da forma que eu queria, né? Eu queria encontrar vocês pessoalmente, queria cumprimentá-los. Mas, dadas as circunstâncias, né, da pandemia, é a solução possível que a gente tem. A gente continuar nosso conhecimento através das aulas virtuais. A escola ela criou essa solução, porque a educação ela não pode parar. Tô morrendo de saudade de vocês, pessoal. Tô morrendo de saudade de vocês. E eu tenho fé que muito breve, mas muito breve, a gente vai se encontrar, tá certo? Então, deixa eu cumprimentá-los, né? Um bom dia. Tô com saudade de vocês, tá certo, meus anjos? Bom dia, meus amores. Professor Eduardo Ribeiro, de História, vocês já conhecem. Então, hoje a gente vai continuar nosso assunto. A gente vai estudar hoje sobre o Egito Antigo. Então, o Egito Antigo ele é conhecido por várias coisas dentro da antiguidade, né? Quando a gente vai assim para um conhecimento geral, e a gente diz, olha, tu já ouviste falar do Egito Antigo? As pessoas param assim, já. Você pergunta, que bom, o que é que você conhece sobre o Egito Antigo? Aí as pessoas, olha, eu conheço muito sobre as múmias, múmia é o zumbi, né, andando assim. Conheço muito sobre as múmias. Certo. E o que mais? Aí vem outro e diz assim, olha, eu sei um pouco sobre as pirâmides. As pirâmides, de fato, coisa maravilhosa, lindo, bonito. Uns dizem assim, né? Eu tenho muita curiosidade de entrar numa pirâmide, conhecer. Verdade. E o que mais tu conhece sobre o Egito Antigo? A pessoa olha assim, para, pensa e... Ah, acho que a ideia de faraó. A ideia de faraó, de fato, é uma coisa... Todo mundo conhece o faraó, né? Muito bem. Então, muitas coisas a gente já conhece de uma forma prévia sobre o Egito Antigo. De fato, se a gente parar para pensar, a cultura pop, de uma forma geral, né, ela enfatiza muito e salienta muitas coisas sobre o Egito Antigo. Tipo, você vai na televisão, há vários filmes sobre o Egito Antigo. Uns um pouco mais científicos, né? Abordando mais uma realidade. Outros muito mais fictícios, né? Como, por exemplo, o filme da Múmia, que alguém já deve ter visto. Acho que eu não sou o único, né? Mas, de uma forma geral, o Egito Antigo ele sempre está na mídia. E é um assunto que desperta muito a nossa curiosidade. Muito mesmo. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre esse Egito Antigo hoje. Tá certo? Quem tiver acesso aos slides que eu gosto de trabalhar, eu já mandei o link junto, certo? A este vídeo. Tá na descrição. E é interessante o seguinte, a gente parar para observar a ideia, o conceito de Egito Antigo, certo? Bom, vamos lá. Primeiro, se eu parasse para perguntar, você mesmo que está assistindo esse vídeo, você sabe onde fica o Egito? Hum, isso é uma primeira grande pergunta instigante, hein? Se eu te dissesse que o Egito Antigo, ele fica no continente africano, você sabia disso? Pois é, muita gente pensa que o Egito Antigo ele fica localizado no Oriente Médio. Informação incorreta. Ah, tem gente que pensa que o Egito está na Ásia. Informação incorreta. O Egito Antigo está localizado no norte do continente africano, na região mais alta, mais ao norte do continente africano. É lá onde está localizado o Egito Antigo. É uma civilização que floresceu no continente africano. Culturalmente falando, a gente pode até regionalizar o Egito dentro do aspecto do Oriente Médio, né? Porque hoje o Egito é um país que ele é de religião muçulmana. Na antiguidade não, né? Mas hoje o Egito é um país de religião e tradição religiosa islâmica, muçulmana. Mas para fins geográficos, o Egito Antigo ele é localizado no norte do continente africano. E é interessante que é uma região que floresceu, que se desenvolveu em um lugar totalmente inóspito. Como assim? O Egito é um país que está inserido dentro dos complexos geográficos do deserto do Saara.
Então, o desenvolvimento da vida naquele lugar, se não fosse por conta do Rio Nilo, construir uma civilização deste porte neste lugar seria impossível. Então, graças ao Rio Nilo, o, o manancial de águas, né? E por muito tempo era considerado o maior rio do mundo, mas hoje já se sabe que não é mais. O Amazonas ele é o maior rio do mundo, tanto em comprimento quanto em volume de água. Há uns anos atrás, as pessoas acreditavam que o Nilo era o maior do mundo em comprimento e o Amazonas em volume de água. Hoje já sabe que não é mais. O Amazonas é o maior rio do mundo em qualquer aspecto, o Nilo é o segundo. Mas, se não fosse pela presença do Nilo, uma civilização deste porte desenvolver-se no meio do deserto seria impossível. A região do Nilo é uma região desértica. Tanto é que Heródoto, um historiador grego, por muitos apontados como o primeiro historiador, ele chegou a dizer o seguinte: ele andando pelo Egito, fazendo suas excursões, andando, analisando, pesquisando sobre o Egito, ele chegou a dizer o seguinte: ó, o Egito ele é uma dádiva do Nilo. Como assim a dádiva do Nilo? Isso que a gente falou. Só é possível existir Egito graças à presença do Rio Nilo. Se não fosse por isso, seria totalmente, mortalmente, completamente o alvorecer de uma civilização dessa dentro do Egito. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá certo? Mandem perguntas para mim que a gente responde, tá certo? Uma outra característica interessante e importante sobre o Egito Antigo é que o Egito ele é regionalizado dentro de duas grandes regiões, pelo menos o Egito Antigo, certo? Hoje não se tem mais essa divisão, mas o Egito Antigo era dividido dentro de dois aspectos: o Alto Egito e o Baixo Egito. Como assim Alto Egito e Baixo Egito? Divisão para caráter geográfico. O Baixo Egito ele fica a norte, o Alto Egito a sul. Aí alguém pergunta: hã? Como é que pode? O baixo é em cima e o alto é embaixo? É. Professor, isso não tem lógica nenhuma. Por quê? Caráter de relevo. O Alto Egito, que é a sul, lembre-se disso, o Alto Egito, que é a sul, ele é uma região que possui um relevo extremamente montanhoso. Por isso que é Alto Egito, uma região alta. O Baixo Egito, que é ao norte, é uma região já de queda d'água, onde o Rio Nilo ele já vai chegando na sua foz para desaguar no mar Mediterrâneo. Então, por isso, Baixo Egito a norte, Alto Egito a sul. Ok, pessoal? Dúvidas sobre isso? Não esqueça de perguntar, tá certo? Bom, ainda a gente trabalhando um pouco sobre esses conceitos geográficos, essas ideias geográficas, é bom a gente salientar também os aspectos do Rio Nilo, né? Para além da importância que a gente já falou para o estabelecimento da vida, por questões óbvias, né? Água no deserto, literalmente. Então, para além dessas questões óbvias, o Nilo ele também tem um outro aspecto trivial que permite o estabelecimento da vida dentro da civilização egípcia. Esse aspecto trivial é o fator agricultura. As margens do Nilo, assim como na Mesopotâmia, é um panorama muito parecido, porque são civilizações antigas e a vida e a economia dependia disso, da agricultura. As margens do Rio Nilo eram margens extremamente férteis, férteis por demais. Quando havia o advento das enchentes, né, que se tinha um período das enchentes, que as águas elas transbordavam, inundavam todas as margens, os sedimentos que ficavam no fundo do rio, eles eram jogados para as margens, obviamente. Eram jogados para as margens. E quando o período de enchentes terminava, que as águas voltavam para dentro do seu espaço comum, aquelas margens elas ficavam extremamente férteis. Pessoas lutavam e disputavam para conseguir a maior quantidade possível de números
de quantidade, talvez até de hectares de terra. Quem pudesse ter mais terras era mais rico, mais poderoso, porque conseguiria produzir mais alimento. Ainda que isso é uma coisa que vai pendurar no Egito chamado pré-dinástico, ou seja, antes do estabelecimento da imagem de Faraó. Pois é, o Egito Antigo nem sempre ele foi faraônico, tá? Então, isso é uma coisa que vai se estabelecer, sobretudo, antes do estabelecimento do Faraó. Depois que o Egito passa a ser dinástico, ou seja, passa a ter um faraó com a coroazinha na cabeça, reinando, depois disso, aí todas as terras do Egito, incluindo as das margens do Nilo, passam a ser propriedade exclusiva do faraó. Claro que ele cedia para nobres, para pessoas da sua confiança, para altos militares, para que essas pessoas produzissem, obviamente, né? Tem que ter uma produção no Egito, mas as terras ainda assim eram deles. Se passasse na cabeça deles, vou pedir de volta, é dele. Ele tem todo o direito de fazer isso. Ok? Bom, ainda sobre o Nilo, antes da gente entrar nessa questão do Egito dinástico, né, do Egito faraônico, ainda sobre o Nilo, né, nesse aspecto geográfico, é importante a gente ressaltar que havia uma regularidade muito grande sobre esses fatores enchentes. As regularidades eram demais. Todos os anos acontecia de se ter enchentes, de se ter sempre, né, nas épocas de chuvas, enchentes, acontecia todos os anos, certo? As construções de barragens, de diques, de contenções, então passaram a ser um fator fundamental e importantíssimo, certo? Dentro desse aspecto do Egito Antigo, certo? Uma última curiosidade, que é o que a gente já falou, né? Só lembrando, o Nilo é a dádiva do Egito. Tá ok, pessoal? No nosso próximo vídeo, a gente vai comentar sobre o Egito pré-dinástico. A gente vai falar sobre essa questão do Egito pré-dinástico. A gente vai falar sobre o Egito dinástico. A gente vai transcorrer os temas sobre o conceito de nomos, que são os clãs, as famílias, né, que habitavam nesse Egito pré-dinástico. Depois, como esses nomos são unificados. E a figura de faraó passa a existir. Certo? Eu espero que esse vídeo sobre essas questões geográficas, né, do Egito, ele tenha sido claro, tenha sido efetivo, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem em me contactar, certo? Podem falar que a gente responde, eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, tá certo, pessoal? De toda forma, no nosso próximo vídeo a gente vai continuar, certo? Tanto dessa questão do Egito pré-dinástico, ainda, né, sobre o conceito de nomes das famílias, como eles foram unificados, passaram a pertencer ao faraó. Depois, a gente vai discorrer um pouco sobre a religião, sobre rituais de mumificação, como esses rituais eles funcionavam, a questão social do trabalho no Egito Antigo, tudo isso, certo? As construções, o conceito de mastaba, de pirâmide, como eram feitas as mumificações, certo? Então, tudo isso a gente vai discorrer um pouco sobre o Egito Antigo. Outra coisa que me cobra no próximo vídeo é o conceito de teocracia. Importantíssimo, tá? Bom, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima, tá certo?